Olá pessoal! Há muitos métodos de treino, há vários métodos de treino, sistemas de treino que a gente pode estar utilizando aí na musculação. Por isso que hoje eu vou falar para vocês métodos e sistemas de treino para praticantes de musculação, nível avançado, parte 2. Tá? Vou falar mais um pouquinho para vocês aí dos métodos de treino. O FST7, Fast Stretch Training 7 Sets. Esse é o método de treino que ele foi inventado por Henry Hambot lá na década de 90. Tá? Então vocês pensem assim, ó, analisem a figura aqui comigo. A musculatura de vocês, ele tem uma fáscia muscular que o reveste. Essa fáscia muscular, ele é um tecido conjuntivo fibroso, espesso, ele é pouco elástico, que circunda os músculos e também os órgãos internos. Então vocês pensem bem, quando você vai ao mercado, você tem a sua compra na sacola. Vocês imaginem que a fáscia é aquela sacola, tá? Então essa seria a fáscia muscular. Por quê? Você está fazendo um tipo de treinamento, chega uma hora que o teu músculo não consegue desenvolver mais. Não é por causa que ele não tem a capacidade de se desenvolver, ele tem. Mas o que não deixa ele desenvolver é essa fáscia que reveste o músculo. Tá, então essa face a gente tem que enganar ela, tem que esticar ela. Então assim, você pensa bem comigo. Quanto mais coisas você coloca numa sacola, quanto mais compras você coloca numa sacola, vai ficando cada vez mais pesada e a chance dela dilatar um pouquinho ou até mesmo estourar é grande, né? Então esse tipo do FST7 é isso que ele promete. Alongar, não estourar a face, né? Não dilacerar a face, mas sim alongar ela um pouquinho para daí o músculo poder desenvolver. Tá? Então assim, quais são os tipos da face no nosso corpo? Então pense no bíceps. No bíceps, a face do bíceps ele é um pouquinho mais fina. Agora a face do quadríceps, da perna, ela já é um pouquinho mais espessa. Tá? Então, consequentemente, um espaço maior para a musculatura. Se a fáscia ela dilatar, ela vai ter um espaço maior para a musculatura, então ela vai ter um aspecto mais estético. Tá? Então você também vai priorizar a tua definição muscular. Então quando você vai fazer esse tipo de treinamento, ele quer o pump, ele quer a irrigação sanguínea. E também você vai estar fazendo o alongamento no intervalo entre as séries. Então vamos lá, vou resumir para vocês. Quando eu vou fazer o treino, vamos pegar um exemplo do peitoral, o voador dorsal. O voador dorsal lá na máquina, tá? Onde é que eu fiz? De 8 a 12 repetições. Esgotei entre 8 a 12 repetições, ou de 7 a 10, o que seja, dependendo do objetivo do treino. Terminei o exercício, eu vou alongar. Vou pedir para o instrutor alongar, ou até mesmo posso fazer sozinho. Vou alongar. Esse alongamento, né, eu posso apoiar na academia, em algum lugar, alongar. Onde é que vai ficar? Em média de 30 segundos. Tá? Então, isso eu vou repetir praticamente 7 vezes. Por isso que o nome do treino é FST7. Tá? Então, quando você vai fazer o treino, as repetições, quando você vai fazer as repetições, você está fazendo pump, a irrigação sanguínea. Você está enchendo a sacola. Vamos colocar assim, você está enchendo a sacola. Tá? E a hora que você está toda a irrigação sanguínea lá, fez as 7, 8, 12 repetições, fez uma série de 7, 8 a 12 repetições, aí você foi lá e alongou. Esse alongamento, intervalo de 30 segundos, é ali que você está alongando a tua face. Tá? Então assim, você vai fazer isso durante 7 séries. Então, o indicado é você estar fazendo esse tipo de treinamento no último exercício do grupamento muscular trabalhado. Por quê? Senão ele vai te atrapalhar para fazer o teu treino inteiro. Melhor você fazer, por exemplo, se o teu treino de peitoral tem 5 exercícios ou 4 exercícios, faça primeiro os outros exercícios convencionais. Não utilize outra técnica de treino antes do FST7, porque o FST7 você vai ver como é que você vai se desgastar bastante, tá? Vai intensificar bastante seu treino. E daí, deixa ele como último exercício, porque não vai ter mais nenhum exercício subsequente, não vai ter mais nenhum exercício depois. Porque senão você vai limitar os próximos exercícios, né? Então você vai acabar diminuindo a carga dele também, a intensidade dos próximos. Então você sempre tem que pensar
Tá? Sempre a dica, né, do professor de musculação é: nunca pense na próxima série, nunca pense no próximo exercício, sempre pense no exercício atual. Mas quando você for fazer os outros exercícios de uma forma tradicional, você vai chegar no teu limite, você vai chegar na tua falha total. Não estou dizendo que você não vai esgotar conforme você deve. Você vai sim. Só que no FST7 você vai esgotar mais ainda. Então por isso, deixe ele, de preferência, o último exercício. Sistema SST, Sarcoplasma Stimulation Training. Tá? Então aqui a gente está falando do sarcoplasma agora. É uma junção, o SST, é uma junção dos métodos mais efetivos em uma série, em uma única série. Então em uma única série você vai fazer 3 a 5 minutos ou até mesmo o treino todo. Você vai fazer o SST ou em uma série, ou num exercício, ou no treino todo, tá? Então vamos fazer, de grosso modo, vamos falar como é que você vai fazer esse tipo de método. Você vai fazer de 6 a 10 repetições, até a falha. Você vai dar uma pausa, a pausa normal, dependendo do objetivo, né? Se ela for de 1 minuto, se ela for de 2 minutos. Você vai fazer o exercício novamente, só que daí você vai fazer com menos 20% da carga que você utilizou aqui até a falha, tá? Você vai diminuir um pouquinho a carga. Você vai fazer a pausa e aí você vai continuar. Então vai dar de 30 a 40 minutos de treino. O prazo máximo para você estar fazendo esse treino aí, do SST, é de 4 semanas, tá, gente? Não pode durar mais do que isso aí, porque pode vir a lesionar o indivíduo. E também, qual que é o objetivo desse treino? Você vai estar fazendo os líquidos intercelulares, os líquidos intracelulares, eles fluírem entre as fibras musculares. O que significa isso? Melhor transporte de nutrientes, melhor transporte de oxigênio. Posso fazer 2 variações nesse tipo de exercício. Variação por tempo e a variação por carga. A variação por tempo, então pense lá, primeiramente você vai estar executando exercício de 6 a 10 repetições. Você vai dar um intervalo de 15 segundos. Depois você vai executar o exercício quantas repetições você conseguir. Vai até a falha. Você vai descansar 30 segundos. Depois você vai fazer novamente quantas repetições você conseguir. Aí você vai dar um intervalo de 15 segundos. Vejam bem o intervalo como é que está diminuindo. Aí depois você vai fazer de novo quantas repetições for possível. Depois você vai diminuir o intervalo para 5 segundos. Depois você vai fazer o caminho inverso, o caminho contrário, ou seja, daí você vai diminuindo a carga daí, tá? Ou seja, você vai continuar com o exercício e aumentar progressivamente até você chegar aos 45 segundos de intervalo novamente. Então a variação do tempo, primeiro você foi caindo e depois você foi subindo, tá? Então essa foi a variação de tempo. Agora eu também posso trabalhar com a variação da carga. A variação da carga, eu posso começar fazendo lá o número de repetições dependendo do objetivo, tá? Aqui no slide eu coloco de 6 a 10, mas também pode ser de 7 a 10, pode ser de 8 a 12, vai depender do seu objetivo. Variando a carga, você vai fazer de 6 a 10 repetições, você vai fazer uma pausa de 10 segundos. Você vai lá seguindo esses mesmos passos até que seja possível fazer apenas uma repetição. Tá? Então você foi lá de 6 a 10, pausou 10 segundos, depois você esgotou fazendo 7 repetições, pausou 10 segundos, depois caiu para 4 repetições, pausou 10 segundos, e assim por diante até chegar você conseguir fazer só uma repetição. Depois que você chegar até essa fase, abaixe a carga em 20% e continue treinando da mesma forma até você chegar em uma repetição novamente. Então assim, você começou de 6 a 10, você foi caindo o número de repetições, dando um intervalo de 10 segundos, chegou a uma repetição. Beleza, não conseguiu mais, aí você vai diminuir em 20% a tua carga e vai fazer esse mesmo processo. Olha que maravilha, olha que fácil, na teoria tudo é muito bonito, né? Depois disso você vai reduzir, tá? Em 20% a carga e faça o mesmo exercício da forma anteriormente. Você vai continuar, primeiramente você baixou você chegou a uma repetição, você baixou 20% a carga e fez o processo todo novamente. Então assim, ou seja, você já está trabalhando em 80% da carga. Terminou, chegou a uma repetição, você vai baixar de novo 20% da carga, tá? E assim por diante. Você vai continuar até que esteja com apenas 30% do peso original da barra. Ou seja, vamos pensar no rosca bíceps direto. Você começou com 100%, caiu para 80%, depois caiu para 60%, depois caiu para 30%, depois caiu para 40%, depois caiu para 30%. Tá? Então,
e lembrando que a barra também tem o peso, tá? Então esse seria o SST, o tipo de treinamento. Temos o outro, eu não podia deixar de fora o método de treinamento que é o ponto zero, que foi inventado pelo nosso Fernando Sardinha. Vocês conhecem o Fernando Sardinha? Já ouviram falar, né? Então vejam ele aqui, ó, ele está acompanhando, tá nessa gravura, ele está acompanhando o outro aluno dele fazendo exercício. Tá? O treino do ponto zero, ele é simples, na teoria. Isometria na fase excêntrica. Vocês lembram quando a gente fez o pico de contração, que a fase isométrica é no ponto máximo? Tá? Então aqui no caso vai ser o contrário. Na fase excêntrica, especialmente no finalzinho, vai ser o ponto zero. No ponto zero você vai segurar aí de 3 a 5 segundos e aí vai fazer novamente. Não vai ter o pico de contração, vai ser o ponto zero. Tá? Então é lá no finalzinho do movimento, fez o ponto zero. Então o que significa isso? Aqui, a vulnerabilidade muscular a ser trabalhada com o ponto zero. A constrição do movimento isométrico. Ele vai formar uma ruptura ideal do músculo e também contrações focadas para manipular os músculos. O que é isso? Aqui a lei da gravidade permanece. Né? Então, se não tiver a lei da gravidade aqui, não tem como a gente fazer esse tipo de método de treino. Né? Então, na verdade, a musculação ela sempre trabalha com a gravidade. Então, não existe fuga de aproveitamento do movimento. Tá? Então, eu sempre gosto de comparar esse tipo de treinamento com o treinamento do ponto zero, do treinamento do pico de contração, por causa que é uma variação. No pico de contração, muitas vezes, se eu fizer muito pico de contração, às vezes eu posso ter uma fuga. Né? Por exemplo, a articulação do cotovelo foi projetada um pouquinho para frente, então às vezes eu posso ter um pontinho de fuga, um pontinho de descanso. Agora aqui no ponto zero, onde é que 3 a 5 segundos, aqui eu não tenho fuga. Então foi, aqui não tem pico de contração, voltou, 3 a 5 segundos, então assim, não tenho fuga, tá? Então porque já na primeira repetição, toda a carga ela é extraída do ponto de início, a partir do movimento de uma nulidade. Então, quando você vai começar a fazer exercício, você já começa no ponto zero. 1, 2, 3, e aí começou. 1, 2, 3, e aí foi. Tá? Então, seria basicamente o contrário aí do pico de contração. Tá? Então, no intervalo, que você for fazer o intervalo dessa técnica, você vai, depender do seu objetivo, vai ser a variação até intervalo, você também vai fazer um alongamentozinho, tá? Mas não como no FST. O alongamento no FST ele é mais intenso, né? Que você trabalha ali também a flexibilidade. Agora aqui é um alongamento mais tranquilo que você vai fazer, tá? E daí você já vai estar pronto aí para fazer a retomada da próxima série. Outro tipo de treinamento temos o caso training. Esse aqui seria o caso aqui da restrição do fluxo sanguíneo. Esse tipo de treinamento ele é bem polêmico na atualidade, porque ele tem muitas publicações no PubMed, no Cielo, né, nas principais bases de dados aí, no Lilacs. Tá? Vamos falar só do PubMed. Quando você for pesquisar, tá? Então assim, ó, nesse termo aqui, ó, Blood Flow Restriction, você vai encontrar mais de 1.500 publicações. Tá? O que significa esse tipo de treinamento? Vamos pensar no treinamento do bíceps, do braço. Você pode restringir o fluxo sanguíneo aqui, nesse ponto da articulação do ombro, e restringir o fluxo sanguíneo aqui no ponto da articulação do cotovelo. Nesse tipo de treinamento, ele é feito com baixas cargas. Ou seja, qual que é o objetivo dessa restrição? E essa restrição ela pode ser feita de diversas formas. Tá? Ela pode ser feita simplesmente com um manguito do próprio aparelho de aferir a pressão. Tem as faixas elásticas próprias para você estar fazendo esse tipo de treinamento, mas também tem os marombeiros aí de plantão que eles fazem com aquele soro de borracha, né, que você compra na farmácia, tá? Não é indicado esse tipo de treinamento, ele é muito novo, tá? Procurem não estar fazendo esse tipo de treinamento, só estou trazendo pro conhecimento de vocês, tá? Porque conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que menos sabe. Então, assim, só estou trazendo pro conhecimento de vocês, tá? Não indico que você está utilizando porque está tendo muita pesquisa sobre esse tipo de treinamento ainda. Como a restrição do fluxo sanguíneo vai ficar só
teoricamente, a hora que você vai fazer um exercício de bíceps, o fluxo sanguíneo já vem para cá. Tá? Só que ele também vai para outras partes do corpo. Só que a restrição do fluxo sanguíneo é quando você restringe. Então ele fica, a boa parte dele fica aqui. Então ele vai extravasar de uma menor intensidade, vamos dizer assim, para outras partes do corpo depois. Então você vai fazer uma oclusão vascular. Essa oclusão ela pode ser uma total oclusão venosa, tá? E também pode ser uma restrição parcial do fluxo arterial em determinada região. Tá? Aqui, como eu dei um exemplo para vocês, é determinada região. O objetivo é reduzir o fluxo sanguíneo na musculatura trabalhada, ou seja, vai fazer uma isquemia, onde é que vai ter o acúmulo de metabólitos. Tá, então vocês podem ver que tem métodos que falam que fazem para melhorar o fluxo sanguíneo e outras querem restringir. Né? Então aqui também a gente pode trabalhar numa intensidade mais baixa, tá? E sempre quando for estar fazendo, por exemplo, na parte proximal de um dos membros superiores ou dos membros inferiores. Qual que é a parte proximal? Qual que é a parte proximal do ombro? Qual que é a parte proximal do cotovelo? Qual que é a parte proximal da articulação do quadril? Tá? Então isso aí vai ter diferença. Então você tem que ter uma técnica para você estar aplicando isso. Né? Não pode simplesmente ir lá e amarrar. Você tem que ter uma técnica, tem que ter um treinamento. Tá? E qual que é o objetivo disso? Hipertrofia e aumentar a força também. Tá? Então assim, ele vai prometer para você aumento das concentrações de lactato sanguíneo, maior ativação das fibras do tipo 2, que são as esperadas para a hipertrofia, aumento dos fatores de crescimento, GH, e o aumento da síntese proteica. Tá? Esse tipo de treinamento foi inventado lá na década de 60, né? Só para vocês verem como é que é. Agora que ele está voltando a ser utilizado aí de uma forma indiscriminada, né? Não sei se certa também. Ele tem suas vantagens, tem suas desvantagens, tem os cuidados, tá, que tem que ser feito. Tá? Então, assim, a princípio tá tudo sendo muito descoberto, tudo sendo estudado, né? Onde é que as pessoas têm que se consentir para estar fazendo parte desse tipo de estudo. E então, na verdade, só trouxe para vocês terem um conhecimento aí do caso training. Essas foram algumas referências que nós utilizamos aí nos sistemas e métodos de treino para treinamento de nível avançado. E agradeço a presença aí, a atenção de cada um de vocês e até a próxima.